A apenas foi concluída. 4-1 Internacional em cima do Vasco. Se o Vasco fosse um time sério, de fato mesmo, demitiria o Renato Gaúcho hoje no vestiário. Porque a escalação que ele fez é uma falta de respeito comigo, com você que torce para esse clube, que paga pay-per-view para assistir essa merda, que vai até o estádio, que tá comprando material do clube. A escalação do Renato Gaúcho hoje foi uma falta de respeito com o torcedor do Vasco. Ele colocou uma escalação, ao que parece, pro Vasco perder o jogo de pouco, o que não funcionou. Perdemos de muito. Um placar humilhante. Mais uma humilhação para a história do Vasco. Perder de 4-1 para o Internacional. E não é que o Internacional tem um time forte. Não, o Internacional tem um time muito de mediano para ruim. Pior até do que o time do Vasco. E o Vasco conseguiu tomar 4-1 desse Internacional, sendo que o placar poderia ser até maior. Tietê como titular. Qual era a função hoje do Tietê em campo? Ele era ponta direita, ele era auxiliar do Puma, ele era zagueiro, ele era o que em campo? O Tietê hoje não teve função em campo. É culpar o Tietê? É ele que se escala? É ele que se contrata? É ele que se renova o seu contrato? Não é, cara. É o Renato Gaúcho com a insistência dele em Tietê. Vai adiantar eu falar, você reclamar? Droga nenhuma, vai continuar. Hoje o Vasco todo desfalcado, sem Thiago Mendes, sem Rojas, você já sabe que o meio de campo vai ter muito menos qualidade, muito menos capacidade de criar e de duelar de fato contra o Internacional. Então você tem que, de alguma forma, compensar isso, tentar trazer mais força pro time, tentar trazer o jogo para ficar um pouco mais físico. O Renato Gaúcho fez completamente o contrário. Ele colocou um time fraco fisicamente em campo, com muito jogador fracassado e com um a menos que era o Tietê, mais uma vez. E aí o Vasco libera o Spinelli pra ver o nascimento da filha. Pô, isso aí é sacanagem, cara. Isso aí é sacanagem. Comemora, faz gol pra tua filha, coloca a bola debaixo ali da camisa. Mas isso é sacanagem com o torcedor da porra desse clube. É sacanagem, falta de vergonha na cara, falta de comando. Isso é falta de comando. Só no Vasco acontece uma pataquada dessas, com o time precisando todo desfalcado. Adson, controle de carga. Aí, Marino faz um grande jogo no meio de semana, vai pro banco, pro Tietê improvisado jogar. Porra, tem explicação? Não tem. E falar sobre a falta de postura e sobre alguns jogadores do Vasco, o Léo Jardim é um goleiro que falhou hoje, não pegou praticamente nada, mas é um goleiro que a gente já conhece. Pra quem não é Vasco, acha que o Léo Jardim é um baita de um goleiro, mas pra quem é Vasco sabe que é um goleiro de mediano pra ruim. É um goleiro mediano pra ruim, que vai fazer milagre aqui, mas vai falhar em outros jogos. O Puma é um lateral de mediano pra ruim, cara. Vai ter alguns jogos que ele vai ser nota 7, vai fazer gol, beleza, ok, mas é um lateral fraco. O Piton, idem. O Cuesta, idem. O Barros fazendo um jogo hoje muito modorrento, pouco intenso na marcação, mas também entendo. Renato Gaúcho mal demais taticamente, não conseguiu preencher o meio de campo do Vasco. Internacional com superioridade numérica no setor do meio de campo, fica muito difícil, né, de você jogar assim. O Hugo Moura, cara, nem quero comentar sobre a partida do Hugo Moura. Muito mal mais uma vez. Mas quem criava nesse meio de campo do Vasco? É o Nuno Moreira? Era quem? Não tinha criação, não tinha quem prendesse a bola, não tinha, o Vasco não tinha o mínimo de jogo por dentro. O Vasco não tinha o mínimo de quem pensasse. Era tentar uma bola no Andrés Gomes pra ele ir na linha de fundo fazer algum cruzamento pra área. E aí tem que jogar com o Brenner porque o David não é o atacante, mas o Spinelli foi liberado pro nascimento da filha. E o Vasco, foda-se. O Vasco que se dane. O Vasco que se dane, porra. Vai levando tudo com a barriga. É assim, não é? O que a torcida do Vasco espera após uma atuação dessas é que pelo menos fique escancarado que o Vasco precisa contratar primeiro volante, segundo volante, nessa janela de transferências agora que vai abrir. E eu vou cobrar todo dia pro Vasco trazer jogadores com nível de titular para essa posição. O meio de campo do Vasco é extremamente carente. Um zagueiro pela direita que seja titular absoluto do time, que o Vasco gaste dinheiro nessa posição, mas que resolva de uma vez por todas. Que o Vasco vá ao mercado buscar a contratação de mais um centroavante, porque o Brenner não conseguiu dar resposta. O Spinelli, bem, também mais ou menos ainda. Aí jogar com o David improvisado.
Que o Vasco vá ao mercado em busca de outro jogador para a função de camisa 10, porque a gente viu que quando o Rojas não joga, não tem outro jogador que faça minimamente a função. Que o Vasco vá ao mercado buscar outro goleiro para competir com o Léo Jardim. E que o Vasco consiga criar profundidade de elenco. E busque mais um ponta incisivo. Porque o Vasco não tem profundidade de elenco. A gente fica sujeito a pegar um time como o Internacional, que tem 1, 2, no máximo, bons jogadores, de fato, que são o Carboneiro e o Bernabé. 3, né, com o Alejandro. E o Vasco toma 4-1 do Internacional. Um time fraco do Internacional, com todo respeito. E a torcida do Inter sabe que é um time fraco. Só que parece que o Renato Gaúcho, hoje ele achou que tava jogando contra o Inter dos velhos tempos para fazer uma escalação bizarra dessas. E aí o Internacional, melhor taticamente do que o Vasco, e na parte anímica, o que falar sobre a parte anímica? A parte anímica do Vasco, aceitando tudo o jogo todo. As conduções longas do Internacional, sem ninguém do Vasco parar. O Vasco exposto aos contra-ataques mais uma vez. O Vasco Meu Deus do céu. O segundo gol que o Vasco leva, o segundo ou o terceiro, não, na verdade o primeiro, né, do Carboneiro, o Cuesta não faz a falta no Alejandro, cara. Ele deixa o Alejandro dar a casquinha limpo, faz a falta, para o lance. E aí desenrola e sai o gol do Carboneiro. Depois o Vasco entrega o gol com o Léo Jardim tocando pro Gumora quando o Gumora vinha receber a bola lá embaixo. Mais um erro de coordenação na saída de bola do Vasco. Aí o Vasco leva o segundo gol. Leva o terceiro, mais um contra-ataque. O Bernabé domina mal, mas a defesa do Vasco tava tão mal no jogo de hoje. O Léo Jardim também tava péssimo de não conseguir pegar uma mínima finalização. O Bernabé ele domina mal, perde ângulo e mesmo assim consegue fazer o gol sem ninguém conseguir tocar na bola e tirar do ângulo de finalização dele. E o quarto gol do Internacional, o gol do Carboneiro. O Tietê perdendo a bola na lateral. O Alejandro tendo a qualidade dele, obviamente, mas a frouxidão da marcação do Vasco para ele dominar dentro da área e fazer o passe pro Carboneiro. Muita coisa precisa mudar no Vasco. É vender logo a SAF para ter uma gestão profissional no futebol e ter alguém que seja como nós, torcedores. Um cara que ele tá vendo o jogo, ele torce pro Vasco, mas que ele tem o comando de fato. E ele chegar e falar, cara, isso tá errado. Isso tá errado. Precisa melhorar. Não tem como você aceitar essa postura mais do Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho não tá treinando um time de colegas dele no final de semana. Ele não tá treinando na casa da mãe Joana. Ele tá treinando o Vasco da Gama. E nós, torcedores, não iremos aceitar esse tipo de postura. Não somente dos jogadores. Os jogadores têm grande parcela de culpa, mas muito dele também. É inaceitável escalar o Tietê em uma posição improvisada, quase que sem uma função realmente de um ponta, voltando para marcar o ala do Internacional. Quando você tem o Marino, que é da posição que custou caro, que vem de um bom jogo, preso no banco de reservas. É time de amigos, caralho? Você não tá fazendo nenhum favor em estar treinando o Vasco. É muito bem pago, você e sua comissão técnica. Assim como todos os jogadores desse clube. Pagos de nós, torcedores. Se o Vasco arrecada um mísero centavo, é por conta da sua torcida. Não, isso, nada disso existiria. Nada. Agora tem que ver isso aqui, ó. Os melhores momentos dessa desgraça de jogo. Começa aí com o Andrés Gomes perdendo o gol. Mas não mudaria nada, cara. O Vasco perderia da mesma forma com essa postura lixo. Com essa escalação tenebrosa montada pelo Renato Gaúcho. O time todo desfalcado já e ele complica mais ainda. Mas já dava assim, indícios do que aconteceria. O Vasco é um pouco mais alta. Espaço para o Internacional percorrer, que era o que o Internacional queria. Bola descoberta o tempo todo no meio de campo. Tu vê que o time é tão frouxo que não tem uma reclamação com a porra do árbitro quando a porra do Bernabé faz a merda da finalização impedida e faz o gol. Não tem um homem no time pra reclamar e pedir o cartão. Pedir que a regra seja cumprida do jogo. É o tempo todo um bando de frouxo dentro de campo. O cara faz gol claramente impedido, não tem um. Fica um olhando pro outro. Falta arriar as calças na porra do campo do time do Internacional.
Uma merda de um gol impedido desses, como sempre. Levam tudo na brincadeira, cara. Na moral, os caras levam tudo na brincadeira. Eles tiram a torcida do Vasco pra palhaços. Levam tudo na brincadeira. É um circo e nós somos os palhaços que estamos aqui. Olha isso, olha o tranco que leva o Puma do Bernabé. Caralho, velho, ele não é homem também, não. Caralho, mantém a base aqui, não para, porra, não cai. Ombro a ombro, porra, joga ele longe, caralho. O Puma tem a porra de 1,83m, o Bernabé tem 1,70m de altura. O Puma deve pesar, sei lá, quase 10 quilos a mais que o Bernabé. O cara te dá um tranco e tu cai assim que nem um porra. Vira homem. Caralho. Aí o Cuesta não para o início do contra-ataque, aí o Vasco leva o gol do Carboneiro. Léo Jardim saindo do gol. É raro tu ver o Léo Jardim pegando uma bola dessas. Muito raro. Eu não me lembro, eu não me lembro. Saiu cara a cara com o goleiro do Vasco, é gol. Não tem ninguém pra ver o cara pegando a bandeira, levantando, botando a camisa e caralho, se sentir minimamente indignado com isso. Só quem se indigna é quem é torcedor. Esses caras aí recebendo salário em dia, da forma que tá, na safadeza que tá, é isso daí. É achar que tá bom. Não tá na zona de rebaixamento, é isso. É achar que tá bom, caralho. Bom vai estar quando tiver na liderança. Até lá, tem que ser cobrança o tempo todo. Aí o Léo Jardim me chega e fala que quer estar na pré-lista da seleção brasileira. Um goleiro que é péssimo com os pés. Péssimo. Como é que tu vai estar em pré-lista da seleção sendo horroroso com os pés? Me fala. Que milagre é esse, pô? Meu Deus do céu, cara. É muita tortura com o torcedor do Vasco. É muita tortura. Na moral, a gente não merece isso não, cara. Torcedor do Vasco não merece isso. Tem que ficar indignado contigo mesmo, pô. Tem que ouvir as verdades na tua cara. Tem que ficar indignado com você mesmo. Peteleco do Cauã Barros. Finalização do Andrés Gomes. O time até volta com postura melhor no segundo tempo, né? Mas por que não inicia o jogo assim, cara? Duelando, disputando, tentando jogar, por que não? Porque todo jogo o Vasco ele tem que iniciar. Parece que pedindo para adversário faz o gol, cara. Entregando de fato gols. Correr atrás do prejuízo depois. É sempre isso. Sabendo que o time adversário quer contra-ataque. Olha a falha do Cuesta, cara. Pra finalização do Bernabé. Como esse time do Vasco, ele não se ajuda, cara. Às vezes parece que de fato é de sacanagem. Eu sei que esses caras são tudo frouxo, que não suportam a pressão de jogar um time que tem a massa. A maioria erra por conta disso. Mas é um absurdo, cara. E aí o Renato Gaúcho ele vai sustentando até o fim. Ele vai sustentando até o fim as convicções dele bizarras. De que dava pra empatar e virar um Tietê em campo. Olha o Piton, cara. Olha o Piton. Ele dá condição pro Bernabé. Olha o Tietê voltando. Né? O Vasco tinha, sei lá, superioridade numérica o tempo todo nesse contra-ataque do Inter. Ele consegue levar o gol. Olha o Léo Jardim, cara. Como o Léo Jardim quer ir pra seleção brasileira. Como tem gente pra falar que o Léo Jardim, em algum momento da carreira dele, conseguiu chegar perto do nível do dedo mindinho, por exemplo, do Alisson do Liverpool. Como? E de pedir ele na seleção.
Ai, meu Deus do céu, cara. Que loucura isso daqui tudo, cara. Que loucura tudo que aconteceu hoje, cara, com o Vasco. Olha o Tietê, cara. Olha o Tietê. Ele vira de bunda pra bola, cara. Na moral, velho. Na moral. Que isso, irmão. Que isso, cara. Insiste isso. Leva o Tietê pra casa, cara. Bota ele pra dormir contigo. Dá um beijo nele. Mas, porra, não faz isso com o torcedor do Vasco, não, porra. Não faz isso com o torcedor do Vasco, não. Define quem vai ser o primeiro, quem vai ser o segundo volante, quem vai chegar mais na área. Porra, treina o time de verdade, caralho. Não recebe pouco pra isso, não, porra. Olha o Tietê de novo. Olha o Tietê. 4-0 Internacional. O que mais me indigna é porque, beleza, se o Vasco pega um time que ele é muito bom, e o Vasco todo desfalcado, toma 4-1 desse time, beleza. Beleza. Mas a gente pega um time que é do mesmo nível que desse time do Vasco. Mas a gente pega um time de um nível muito duvidoso, de mediano pra ruim. E toma essa sonora goleada. Que humilhação, velho. Como destruir o final de semana do Vasco caindo. Como transformar o torcedor do Vasco em chacota. É isso que vocês fazem o tempo todo, cara. E aí vem um gol do Andrés Gomes. E depois que o Vasco faz o gol, ele ainda poderia ter levado mais. É uma catástrofe isso. Mas eu quero saber aí embaixo a opinião de vocês. É mais um resultado humilhante para a história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Fui.